Gente, a real é que eu me empolguei tanto com esse Bleach 2, né, essa promessa do Arco do Inferno, e já tinha me empolgado com Burn the Witch, que eu decidi revisitar Bleach inteiro e trazer reviews de arco a arco. A leitura daquele capítulo especial de Bleach, que continua a história, é que me inspirou para reler tudo e ir nessa vibe de review de arco. A gente já tá fazendo isso com Tokyo Revengers também, tem um review do primeiro arco. Diferente daquele primeiro vídeo de Tokyo Revengers, eu agora tô querendo ser mais opinativo, porque ali tem uma vibe meio resumão. Então é mais aqui, né, uma crítica, os pontos positivos e negativos. E a gente vai fazer isso com Kingdom também. E não agora, mas fiquem ligados, porque futuramente eu vou perguntar pra vocês que outros mangás vocês querem ver arco a arco comentados aqui. Beleza? Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações. E, gente, espalha esse vídeo por aí. Se liga no trabalho que é, desde a capa até a edição. Então eu espero que vocês valorizem esse trabalho e que chegue nos ouvidos de todo mundo, em todas as comunidades, em todos os grupos. Vamos lá, galera. Esse primeiro arco de Bleach se chama Agente Shinigami. É aquilo que o Ichigo se torna após conhecer a Rukia. E vai do capítulo 1 ao capítulo 70. Então eu vou avaliar esses capítulos e sem fazer elo com o final, do tipo, olha como era bom e o que se tornou. Não, eu vou avaliar esse bloco de capítulos. É interessante porque a gente pode ler esse primeiro arco certinho se a gente ler os 8 primeiros volumes. O último capítulo do volume 8 é o capítulo 70. De cara, o que eu tenho para falar para vocês de uma maneira geral, porque a gente vai comentar, né, os mini arcos, é que, de maneira geral, o ritmo de Bleach é muito tranquilo. Isso é um reflexo da época, né? Bleach é de 2001 e, por exemplo, One Piece, que é de 1997, né? A gente vê que os autores eles tinham tempo para desenvolver a história deles e hoje a gente já vê uma coisa mais corrida, mas eu acredito que isso é por conta também do departamento editorial da Shonen Jump, da Shueisha. A gente vê histórias mais curtas. O Demon Slayer, por exemplo, acabou no volume 23. Jujutsu Kaisen tem a promessa também de não ser tão longo, né? Os mangás que passaram do volume 30, My Hero Academia, Black Clover, é porque eles já são de 2015. Mas agora, né, a gente tá no momento de histórias mais curtas, eu acredito. E vamos aí analisar, né, o mangá do Taito Kubo, o excêntrico do inglês. É muito legal quando a gente vai vendo os títulos de capítulo, né? Blind, nice to meet you, I'll beat you. O Taito Kubo, ele sempre curte trabalhar com o inglês, e isso na época, eu me lembro muito quando eu li Bleach pela primeira vez, e hoje eu sinto isso também, que tem um clima estiloso, né? É fancy, é style, a atmosfera de Bleach. Além de tudo, né, que o Taito Kubo vai incorporando na obra, ele também incorpora estilo. Bom, galera, eu vou comentar sobre os vários mini-arcos presentes então. Temos o mini-arco da introdução, temos o mini-arco da Orihime, temos o mini-arco do Cherry, ou o mini-arco do Periquito, temos o mini-arco da Alma Modificada, temos o mini-arco da mãe do Ichigo com Grand Fisher no cemitério. Tem um capítulo todo especial pro Kon também. Temos o mini-arco do Donkanonji, o mini-arco do Ishida, que se revela como Quincy e é o meu mini-arco preferido, já adianto isso. Temos o mini-arco também do Versus Shinigami, com a chegada do Kuchiki Byakuya e do Abarai Renji, e também o mini-arco do treinamento com Urahara, que é um baita de um gancho. Gente, começando pela introdução, né? Eu amei todos os conceitos iniciais de Bleach. É aqui que o Taito Kubo se preocupa em explicar aquelas regras básicas do mundo que ele está construindo, e ele faz isso de uma maneira interessante. É muito legal que ele se preocupa em desenvolver outros personagens além de Ichigo e Rukia. Então tem um mini arco da Orihime, que é total climinha de filme de terror. É muito legal aquele climinha de Bleach, porque a gente vê que o Taito Kubo, ele pega ali, né, uns conceitos de Yu Yu Hakusho, que nos seus 3, 4 primeiros volumes tem aquela parada do detetive espiritual. Então o Ichigo, ele é meio que isso, né, no comecinho
de Bleach. E aí a Orihime mostra uma história trágica com o irmão dela. Realmente é bem tocante esse momento. E aí a gente vai pro arco do Chad, ou o arco do Periquito. O Chad, ele até participa bem, o Taito Kubo vai bem inserindo o Chad nesse arco, porém falta carisma no Chad no começo, pelo menos nessa minha releitura, né? Ele é muito caladão e tal, então você precisa ver mais do Chad em cena para ele estar mais presente, ele precisa de mais espaço ali nas páginas, né? E como o Taito Kubo está organizando, assim, de uma maneira geral, o espaço que ele dedica para Orihime é o mesmo que para o Chad, então o Chad perde um pouco, né? E aí, nesse arco do Chad, é que a gente vê pela primeira vez a aparição dos portões do inferno. Meu Deus, o que é isso? Que conceito é esse que o Taito Kubo está estabelecendo aqui? A gente vai ver agora no Bleach 2. Seguindo, a gente tem o arco da alma modificada, que parece um problema a priori, mas ele vai ganhando uns tons mais leves, né? O Kon é a alma modificada que tava com o Urahara, que por sua vez é um personagem misterioso que vai aparecendo aqui e ali, você fica encafifado, quem é esse cara, velho? Ele tem as vibes espiritual aí, ele conhece a Rukia, né? Então ele vacila e perde essa alma modificada que vai parar no corpo do Ichigo e vai causando na escola. E é interessante esse climinha de escola, né? É aí que a gente vai pro arco do cemitério, né? O arco da mãe do Ichigo, que envolve o Hollow mais perigoso, né? Essas criaturas que vão sendo enfrentadas pelo Ichigo nessa primeira etapa e adiante também, né? Então é legal que a gente descobre, né, que o pai do Ichigo, ele, apesar de não fumar naquele dia, o aniversário da morte da esposa dele, né, ele fuma porque ela achava estiloso. E aí a gente descobre, né, que a mãe do Ichigo morreu protegendo o filho de um Hollow que a atacou e tal. E é muito estranho que o Ichigo diz que matou a própria mãe, né? Veja como ele carrega esse fardo. E é muito frase de efeito pra gancho, né? Eu matei minha mãe. Você fica, como assim ele matou a mãe? Você descobre que não foi bem assim, né? Ele tava ali envolvido e sente culpa pelo negócio. E esse Grand Fish, ele é muito cruel. Ele enganou a mãe do Ichigo e também tava querendo enganar a própria família do Ichigo ali, matar todo mundo, só que agora o Ichigo é um Shinigami e ele pode combater, né? Tem aquele clichêzinho de mangá e anime, do Grand Fisher usar a identidade da mãe do Ichigo no meio da luta para desestabilizar o protagonista, mas ainda assim é válido, é uma luta muito dramática, o Grand Fisher não morre, mas sai fugido. E aí, gente, tem uma sequência que eu fiquei... Uou, o que é isso? Eu preciso ver mais desse lugar, desses outros personagens, porque é o Grand Fisher sendo reconstruído por outros Hollows inteligentes. Porque os Hollows, eles são meio que uns monstrão, tem uns que tem mais inteligência, como o próprio Grand Fisher, mas a maioria deles, né, são aqueles bichos que se movem no instinto de matar e tal. Então, quem são esses outros, né? A gente fica muito curioso e é o que o Taito Kubo quer mostrar no momento. Quando eles vão reaparecer? A gente citou o capítulo especial do Kon e ali a gente vê o timing cômico do Taito Kubo, os tons de comédia. Muito bom, o Kon querendo fugir de casa. Ninguém me trata bem aqui. Aí ele vai lidando com um monte de coisa ruim, encontrando os outros amigos do Ichigo e voltando pra casa. Que aqui é meu lugar, preciso ficar aqui. Então eu adorei esse arco, me rendeu boas risadas. E aí a gente segue pro arco do Dunkanonji. E é impressionante a crescente de qualidade de Bleach. E esse arco do Dunkanonji, ele já reúne características que me agradam e que explodem positivamente no arco seguinte do Ishida. Mas vamos falar do Dunkanonji primeiro, né? Que é um personagem... Eu lembro que na época eu ficava taxando ele de charlatão, mas ele não é. Ele de fato vê os fantasmas, ele interage, né? Só que ele faz a coisa errada. Aqui, por exemplo, ele vai abrindo os buracos do Hollow, né? Então, ele não tem o conhecimento necessário, apesar, né, de ser um médium, de ter uma capacidade espiritual. Inclusive, eu acho que o Taito Kubo inseriu esse personagem para que ele virasse recorrente. Mas, pelo que eu lembro, ele dá uma sumida, né? Eu lembro que o Dunkanonji, ele tem uma vibe meio o Ryu de Shaman King,
que ele é meio desconexo, assim, daquele visual das crianças, né? Ele já é um adulto, líder de gangue, mas é um baita personagem. Então acho que o Don Kanonji, ele poderia ter seguido com a turma, né? É muito interessante esse arco porque a gente vê o processo de hollowificação, já que o Don Kanonji fez esse serviço, esse desserviço aí, né? De abrir o buraco no cara que estava sofrendo, ele estava acorrentado ao hospital, e a gente vê um hollow poderoso se formando. E pra mim, assim, a melhor característica desse arco é você ver a Orihime, Chad, um monte de amigos do Ichigo ali, né, querendo ver o Don Kanonji, e eles começando a perceber os espíritos por conta das experiências passadas. A Karin, a irmã do Ichigo, também começa a ver umas coisas. Então você vai ficando velho. Que legal, né? Porque além do Tite Kubo estar desenvolvendo esses personagens em questão de background, a história, parece que eles também vão ser importantes ali, né, nessa jornada de Shinigami do Ichigo. Então é legal você ver essas interações, o clima escolinha, a galera descobrindo as regras que o Tite Kubo foi nos apresentando. É aí que a gente vai pro arco do Ishida. É muito louco porque ele começa naquele capítulo Quincy Archer Hates You. E é o último capítulo do volume 4. Só que o volume 4 é todo Don Kanonji, né? Então o Ishida fica com a sobrinha do volume. Mas aí no volume 5, galera, o Ishida como um Quincy, ele tem um método diferente, né, dos Shinigamis. Os Shinigamis purificam os Hollows. Os Quincy matam os Hollows e por isso, né, eles não se bicam, os Quincy e os Shinigami. E aí o Ishida, sabendo que o Ichigo é um Shinigami, ele propõe uma caça aos Hollows. E o Ishida é muito imprudente, porque ele vem com uma cápsula, né, enfim, é um negocinho que atrai os Hollows. E aí, velho, ele tá criando um problema que ele acha que pode resolver, e isso pode dar muito ruim. Mas o arco dá muito bom. Porque a gente vem falando do desenvolvimento dos personagens em paralelo, como a Orihime, o Chad e pá. E a gente vê o desenvolvimento dos poderes desses dois. Eu tava esperando que a Karin e a Tatsuki também tivessem poderes desenvolvidos. Mas não. Elas são as coadjuvantes das jornadas de Chad e Orihime, né? No caso, o Chad, ele ganha o braço direito do gigante, que até o título do volume, né, tá na capa estampando. E é uma coisa meio hollow. Você fica querendo saber a origem disso. Como assim? O que é que o Chad é? Né? E a Orihime, ela vem com um poder que eu acho muito problemático em narrativas, né? Que é o da cura. E no caso, ela cura e ataca. É o Shotenkin Shun, da rejeição. E aí ela enfrenta, né, o hollow que aparece ali na escola. E essa parte da Orihime tem uma vibe muito legal, né? Porque o Shinigami em questão, o desafio da Orihime é um Shinigami não, desculpa gente, o Hollow em questão, ele manipula os alunos da escola, fica uma coisa meio que de zumbi, né? Parece uma historinha de zumbi ali, essa jornada da Orihime. E aí a gente vê que pro Ichigo esse arco funciona também como um treinamento. Porque ele e o Ishida estão matando vários Hollows, tentando resolver as coisas pela cidade. E, pô, no começo do mangá a gente vê o Ichigo matando um Hollow, outro, depois outro, um por vez. Sempre é um Hollow a cada caso. E aqui são vários. Então, tipo, o Ichigo tá evoluindo muito nesse arco. Há uma subida mais, né, aguda em relação ao crescimento de poder do Ichigo, né? O grande problema é que diversos Hollows resolvem se reunir e chamam um menos grande. É muito legal o nome que o Tite Kubo colocou para esse Hollow gigante supremo, que é a convergência de Hollows, basicamente. A maneira como ele aparece, ele puxa o céu como se fosse uma cortina. Então é uma coisa meio misteriosa, né? Graficamente, o Tite Kubo foi muito feliz com a atmosfera do menos grande, né? Que é até errado você falar, você diz menor. Mas no caso do monstrão lá é o menos grande, né?
E aí o Ichigo, depois de muita dificuldade da galera, ele dá o recado, né? Cortando o menos grande, fazendo ele voltar de onde ele veio, né? Então, o Ichigo é falado nesse começo que ele é um prodígio. Ele é um cara que... ele é genioso. Você explica uma coisa pra ele faz muito bem feito. Então é importante a gente ter esse parâmetro. O Ichigo, ele é um cara que aprende fácil e evolui também facilmente. Isso é importante para caso no futuro a gente venha achar o Ichigo muito apelão, já o Taitokubo plantando uma sementinha aqui. Vocês entendem porque esse arco do Ishida é meu preferido? Mais desenvolvimento de personagens, além da personalidade deles, poderes, muitos Zolos, um baita desafio, o menos grande. Então é legal você ver não só o Ichigo ali na ação, mas a Orihime, o Chad e os mistérios por trás desses poderes, né? E aí vem o arco versus Shinigami com a chegada do Kuchiki Byakuya, o irmão mais velho da Kuchiki Rukia, e o Abarai Renji, que querem levar o Kia de volta para Soul Society, de onde ela veio enquanto Shinigami, para pena de morte. Porque ela transformou o Ichigo no Shinigami, então, meu Deus, como assim não dá pra conversar? Você vê que a Soul Society tem umas regras meio totalitárias, né? Como assim? É absurdo. Pena de morte, sem avaliar o caso direito, ou até avaliaram, mas de um jeito muito extremista, né? E é muito legal que a gente vai vendo o Ichigo enfrentando uns Shinigamis profissa. Kuchiki Byakuya e Abarai Renji. No caso é mais o Abarai Renji, né? E aí é legal que a gente aprende que existe uma conexão entre o Shinigami e a sua espada, né? E é muito legal como o Taitokubo estabelece isso. Que a espada tem um nome, essa é a conexão. E é muito estiloso, olha aí, o fancy de Bleach é muito bem bolado quando o Taitokubo estabelece que para a espada ficar mais poderosa, ele ainda não entra em termos de Shikai e Bankai, para a espada ficar mais poderosa você precisa dar um comando e chamar o nome dela. Então no caso do Abarai Renji, Uive Zabimaru. E uou, a espada se transforma e o Ichigo fica impressionado com aquilo. Você vê que a conexão do Ichigo com a espada dele é nula, né? E aí o Ichigo tava até tirando onda com o Abarai Renji, mas o Byakuya, velho, só aparece rapidão do lado dele, quebra a espada do Ichigo, tranquilão, e faz um ferimento absurdo no protagonista. Eu fiquei, quê? Como assim, velho? A gente tava tendo uma noção de poderzinho, tava numa escalada tranquila e vem essa galera muito forte e a Rukia é levada. Ela decide ir, né, pra que a galera, Byakuya e Renji, não matem o Ichigo. Então, não, eu vou com vocês, mas deixa ele em paz. Ele vai morrer mesmo. A Rukia blefou ali, né, comprou os dois. E aí ela vai. E caramba, aquela amizade que se estabeleceu entre esses dois, não. O Ichigo não pode permitir que a Rukia morra, que ela não fez nada demais. Após essa situação desesperadora com a Rukia, que foi levada, o Ichigo acorda onde? Na casa do Urahara. E aí é treinamento, porque não tem condições do Ichigo competir com os profissionais, e a gente viu isso na prática, né? Tipo, eu acredito até que se a luta contra o Abarai Renji tivesse continuado, beleza, o Ichigo poderia se superar. Mas ele não tinha noção de alguns conceitos extremamente necessários para você poder se equiparar, né? Para ter uma luta justa com um Shinigami profissional, né? E é bem legal que enquanto o Ichigo vai treinando com a equipe do Urahara, Orihime e Chad também vão treinando com uma gata negra. Uma personagem misteriosa que surge aí, você fica, velho, quem é essa, né? Vai ter a forma humana ainda, enfim. E aí é bem legal que o Ichigo ele vai enfrentando a menininha. Você vê que não é só treinamento físico, é tudo o espiritual, né? A menininha vai dando umas porradas absurdas, quebrando tudo. Se uma daquela pega no Ichigo, velho, morreu ali.
A gente vê até que o treinamento força o Ichigo num processo de holoficação. É um momento muito dramático para ele, no meio desses devaneios, né, da quase transformação dele, ele encontra um senhor no mundo meio... O visual dessa cena, né, a maneira como o Tite Kubo conduz tudo me lembrou os efeitos de Doutor Estranho, quando o Ichigo tá nesses devaneios, né? Então eu gostei muito do visual, eu achei uma estética bem peculiar, bem interessante, que me lembrou também aquele filme do Nolan, A Origem. Então, pô, pro Tite Kubo ter feito isso, né, achei bem criativo. E aí, quando o Ichigo volta desses devaneios, ele volta como um Hollow. Caramba, eu não acredito não que ele virou um Hollow aqui, velho. Mas não, é o Ichigo que a gente conhece, ele superou o processo imposto no treinamento do Urahara, né? E aí o Urahara, vendo que o Ichigo estava avançando, né, nas etapas do treinamento, vamos para a próxima, que o Ichigo precisa enfrentar o Urahara, e a gente vê que o Urahara dá um nome e um comando à sua espada. Então, pô, o Urahara é um Shinigami, ele foi um Shinigami. Por que que ele desistiu, ele foi expulso? Você fica pensando no background do personagem, né? E ainda em paralelo a uma Soul Society tão absurda quanto a gente nota por conta dessa história da pena de morte da Rukia. Por falar em Soul Society, em paralelo ao treinamento do Ichigo, a gente vai conhecendo o local. A gente aprende que o Kuchiki Byakuya é um capitão, um dos, e a gente se depara com mais dois que vão lá conversar com o Byakuya, o Jin e o Zaraki Kenpachi. Aí você fica, meu Deus, o que é que o Ichigo tá pensando, querendo ir até esse lugar? Tem que ser uma missão furtiva, tem que ser uma parada meio Metal Gear Solid, ninguém pode te ver, não pode chegar atirando a torta e a direito por aí, né? E é legal que a gente vê que o Abarai Renji, ele tava com aquela postura, né? Vamos lá, pegar a Rukia, pena de morte! Mas ele não esperava que essa pena de morte fosse ser aplicada de fato. Então ele, caramba, eu não acredito que a Rukia vai morrer. Você vê que o Abarai Renji, ele tem uma humanidade, mas com esse padrão militar da Soul Society, ele precisa obedecer às regras e à hierarquia. Então você vê que o Abarai Renji é um personagem interessante, que ele tá dividido aí, né? Teve uma parte que eu achei muito medonha. Nossa, gente, me deu uma agonia. Porque vocês sabem, né? Que no começo da história, a Rukia, ela fica num corpo falso e ela dá os poderes dela pro Ichigo, né? Então ela despertou o potencial do Ichigo e pá, mas a história é, ela tava nesse corpo falso que é avaliado por uma divisão médica composta por um bando de tarado. Tem uns caras que ficam pegando a perna da Rukia, tem um outro que abre as pernas dela assim, e aí eles constatam que, pô, essa Rukia falsa, né, essa boneca que a gente tem aqui, é muito bem feita. Quem foi que fez? Eles não sabem quem fez. E isso é um dos mistérios, né? Então, diante disso tudo, a gente tem aquela promessa do resgate de Rukia na Soul Society. E a gente viu pouco. Então, tipo, a gente vai pro segundo arco empolgado. O vídeo ficou longo porque também é um apanhadão de 70 capítulos. Eu espero que vocês tenham curtido essa estrutura, a capinha, a edição. Novamente, galera, compartilha. Eu quero muito trazer o segundo arco de Bleach pra vocês. E me digam aí o que é que vocês estão achando. Claro, a opinião sobre o mangá também. Mas vamos tentar se resumir a esse primeiro arco, beleza? O arco do agente Shinigami. Eu conto com vocês e até a próxima.